Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Prando, professor, pesquisador, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É um prazer tê-lo conosco. O prazer aqui é todo meu pelo convite. Vamos conversar, né? Debater um pouco alguns temas importantes, né? Aliás, o Bertolt Brecht tem a famosa frase do analfabeto político. Sim. Né? E, partindo disso, o preço do pão e todo o resto é a procuração em branco. Falando nisso, o senhor é um cientista, especialista no tema. Vamos falar a nível macro das tendências da política no Brasil. Vamos lá. A interface, por exemplo, do executivo com o judiciário. Então, assim, primeiro eu acho importante, né, Cury, a gente lembrar que a política existe porque na nossa sociedade há conflitos. Só que os conflitos dentro da política são resolvidos pelo diálogo, dentro das instituições e junto a um conjunto de leis. Perfeito. E aí, quando você me pergunta da interface, nós temos que lembrar que esse poder, para não ficar nas mãos de uma única pessoa, tendo um poder absoluto como o imperador, esse poder é dividido. Então, você lembrou o Bertolt Brecht, eu vou lembrar aqui o Barão de Montesquieu, que vai falar do espírito das leis com 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, é importante que se tenha em mente que todo político, ele é eleito, diferente do juiz, que ele tem uma carreira, né? Agora, do outro poder, que é o legislativo, eles também são eleitos. Então, é importante que se tenha a noção que cada um dos poderes tem a sua função, mas ele também serve de freio para quando um poder quer exacerbar as suas funções. Então, quando a gente tem algum poder querendo exacerbar as suas funções e invadindo o outro, sim, a gente passa a ter o quê? Crise institucional. Então, para a sua pergunta, quando os poderes atuam harmoniosamente dentro das suas esferas e especificidades, a gente tem as coisas funcionando para o bem da sociedade. A política serve para que a sociedade seja dirigida, tenha uma gestão a partir da democracia. Então, nessa relação, a nossa primeira pergunta é: este equilíbrio, atualmente, na sua visão como analista, do executivo com o judiciário, para depois perguntar do judiciário com o Congresso e depois do Congresso com o executivo, e a harmonia entre esses poderes. Como é que o senhor analisa o quadro que nós vivemos? Olha, nos últimos tempos eu tenho entendido que houve uma melhoria nesta relação. Não é uma relação 100% harmoniosa, não é. E a gente tem que levar em consideração o seguinte: qualquer um que esteja num desses poderes, um deputado, um senador, um governador, um presidente, um prefeito, um vereador, um deputado federal, um deputado estadual, tem algo hoje que chama muita atenção, que são as redes sociais. Redes sociais impulsionadas por algoritmos. Então, na grande maioria das vezes, quando alguém ultrapassa o seu papel e acaba invadindo a seara de outro poder, pode reparar que tem muito por trás ali as redes sociais, o impulsionamento via algoritmos. Eu acredito que não está perfeito, mas está melhor do que nós estávamos algum tempo atrás. O que significa que estamos evoluindo democraticamente. O que é importante, né? Porque evoluir sem democracia, a gente está num cenário de autocracia, isso, que é quando o poder não tem resposta a nenhuma das outras formas de limitação, que seria o legislativo e o próprio judiciário. Então a gente está sim caminhando na democracia dentro do Estado democrático de direito. E tem aquela velha história: a democracia ela não é perfeita, mas na sua imperfeição ela ainda é melhor que outros regimes, quando especialmente são totalitários. E não tem nada igual. Democracia é o melhor deles, sem dúvida. E é a democracia sendo conjugada com a liberdade de mercado, de empreendimento, né? Enfim, de se empreender, do empreendedor. Então, esse conjunto, essa relação de economia e democracia, ou seja, de economia e política, ela é bastante interessante. E aqueles países que se encaminham para uma posição liberal na política, na economia, costumam ter mais sucesso na formatação de uma sociedade cuja relação dos indivíduos e dos grupos entre si é melhor do que quando você tem alguém que impõe de forma autocrática, ditatorial. Vamos complicar um pouquinho. Vamos. Como é que o senhor vê a interface do setor empresarial com os poderes?
Bom, então e olha que interessante, muitas vezes na aula eu coloco a empresa no centro de um quadro dizendo assim, olha, existe um microambiente. O microambiente é aquele em que a empresa, o empresário controla as variáveis, seus fornecedores, os bancos, seus funcionários. Agora existe uma coisa maior que é o chamado macroambiente. Isso. E neste macroambiente nós temos a economia internacional, nós temos os aspectos jurídicos, nós temos a política. Então é importante que da perspectiva do governo ele entenda, especialmente no Brasil, quando nós falamos da pequena e média empresa, são grandes empregadores. As pessoas no seu cotidiano têm a garantia da sua vida, do seu emprego, da possibilidade dos seus filhos irem a escolas a partir deste setor que é fundamental e muito importante. Então o governo tem que olhar com muito carinho e muito cuidado. Em contrapartida, o empresário, o microempreendedor individual, o médio empresário, aquele que está ali na labuta cotidiana também para gerar emprego, pagar impostos, ter inovação, ele também tem que entender um pouco do mundo que o cerca, ou seja, tem que entender da política, das relações que existem, da legislação, hoje dos temas que são inescapáveis, Cury, por exemplo, como a sustentabilidade, como o desenvolvimento sustentável. Muitas vezes nós temos visto aí eventos climáticos extremos que você está calculando para sua empresa ter uma exportação ou para sua empresa colocar um produto novo e de repente ela é invadida pela água e você perde tudo. Então tudo isso tem que ser pensado à luz de uma sociedade que está cada vez mais complexa e por isso exige que as pessoas se posicionem de maneira crítica para entender esse mundo que a gente vive. Indiscutivelmente está se tratando de ESG. E quando você pergunta para o empresário da pequena empresa ou microempresa o que é ESG, ele não sabe, mas pergunte para ele se ele acha que deve ter governança. Pergunte para ele se ele acha que tem que a sua produção estar ambientalmente correto. Pergunte para ele da atividade do ESG como um todo, ambiental, social e a governança. E mais de 90% dos empresários dizem que sim, é necessário. Então, é levar a ele o conhecimento acumulado. O outro pedaço é a nossa pesquisa Datafolha, que é nacional, que demonstra que as empresas no Brasil não estão preparadas para as crises climáticas, quer de excesso de temperatura, frio e assim por diante. Mas o objetivo da gente estar falando tudo isso é ter a sua análise nesse momento desse tema tão importante. Então, eu quero tratar de uma coisa que é muito importante, porque é o seguinte, você deve perceber isso, e a nossa audiência aqui, que é muito qualificada também, que geralmente quando se fala do político e quando se vai falar de corrupção, todo mundo aponta o dedo para Brasília, como se político ficasse sendo criado numa estufa atrás do Palácio do Planalto do Congresso. O político, daquele democrata, comprometido, republicano e que tem propostas para o país, ele recebe o voto. Aquele que é o mais picareta e corrupto, também recebe o voto. Então, quando a gente olha para a política, a gente tem que olhar para a sociedade. Quando a gente olha para o empresariado, este empresário é o indivíduo que está num grupo social, tem uma categoria, tem o seu sindicato, ele também faz parte dessa sociedade. Por que eu estou dizendo isso, Cury? Porque eu acho que não é apenas o empresário que não está preparado para lidar com o que vai acontecer lá e já está acontecendo no mundo. Eu acho que a nossa sociedade, o Brasil, não tem se preparado, até por uma questão da própria formação colonial que nós temos. Vamos lembrar o seguinte, Brasil é nome de mercadoria, pau-brasil. Então, na verdade, o nome do país é quase que algo para ser vendido. Quando os portugueses aqui chegaram e mandaram uma carta, a famosa carta do achamento de Pero Vaz de Caminha, o que a gente tinha naquela carta? Ele falou, olha, eu não achei aqui, Vossa Majestade, ouro, diamantes, pedras preciosas, mas aqui tem muita água, tem abundância. Quer dizer, a gente se acostumou àquela ideia de que estamos deitados em berço esplêndido e que essa natureza ela é infindável.
e não é. Quando você traz a pauta da agenda ESG, do ambiente, do econômico, do social, da governança, a gente tem que pensar o seguinte: os recursos são escassos e o mundo não tem lado de fora, não dá para jogar fora, tudo que se produz se joga aqui dentro, os nossos oceanos estão tomados, nós construímos na área de várzea dos rios, quer dizer, esses rios têm enchido, eventos que têm causado mortes. Tudo isso demanda não apenas do empresário, de um ser humano que tem se relacionado com a natureza de forma predatória. E o Brasil, ainda em que pese que é um player internacional que tem voz ativa na questão ambiental, a gente tem que avançar muito com o empresário, sim, mas na sociedade, com as crianças na escola, porque para mim, como professor, eu não posso deixar de falar isso. A educação ainda é a base de tudo. É fundamental. Fundamental. Eu só queria fazer uma ressalva dizendo que a maioria da classe política, a maioria do judiciário, a maioria de todos que estão no poder são gente de bem. Uma minoria, né, que faz as manchetes, etc., que não são as pessoas que buscam o bem comum, mas buscam interesses pessoais. Sim. Até por uma questão de justiça a todos que foram eleitos por nós, pela sociedade que lá estão. Mas nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu queria a tua avaliação, professor, do quadro nacional colocado no cenário internacional. Como é que o senhor vê essa interface? Olha, o Brasil tem novamente se apresentado nos cenários internacionais e isso tem sido reconhecido. Basta que a gente leia não apenas a imprensa aqui no Brasil, mas no exterior. Existe sempre uma coisa que é da diplomacia presidencial, quando os presidentes ao longo da história no Brasil viajam, e lembrar que presidente não tem amigo, presidente representa os interesses do seu país, claro, interesses legítimos dentro de um conjunto ético e tudo mais. Então o Brasil tem procurado aí um diálogo, e eu falei há pouco da importância que o Brasil tem como alguém que tem voz ativa por conta dessas questões ambientais. Então isso é muito importante que o Brasil esteja à frente desses fóruns na discussão ESG da sustentabilidade. Agora, a gente tem muita coisa para avançar, inclusive dentro do Brasil um cenário de maior competitividade para isso, e você sabe muito bem na questão da pequena empresa, do empresário, como a educação é a base, a formação e a qualificação da mão de obra significa essencialmente uma melhor produtividade. A gente precisa ter educação, investimento em ciência, tecnologia e cidadania. Sem isso, a gente não avança muito. Professor Dr. Rodrigo Prando, nós queremos agradecer a sua participação, torcendo para cada vez mais o Brasil prospere, torcendo para cada vez mais a educação seja o fundamento e o desenvolvimento da sociedade. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!